estão em suas casas, Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Estamos aqui em nossa igreja, Segunda Igreja Batista em Jardim Abaixo, para juntos adorar o Senhor. Nesse momento estarei orando pela vida de vocês, por tudo que está acontecendo nesse mundo. Pai querido, Pai amado, Pai de infinita misericórdia, Senhor, estamos aqui em Tua casa, Senhor, Tua casa de oração, para juntos adorar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Estamos aqui nesse lugar para orar pelas pessoas que estão em suas casas, porque acontece, Senhor Deus, esse vírus, Senhor Deus, está se espalhando, Senhor Deus, nesse mundo. Que o Senhor venha proteger as famílias, Senhor Deus, de todo lugar. Venha, Senhor Deus, abençoar cada família através das canções, da palavra que vai ser entoada nesse momento, Deus. Abençoe, Senhor Deus, esse culto que vamos prestar a Ti. Na oração que te faço, agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. See
estamos reunidos aqui, mesmo nós daqui, você aí da sua casa, mas assim, ainda assim estamos reunidos na presença do Senhor. Ele pode contemplar o seu coração, tudo aquilo que está na sua mente, que você possa depositar nos braços do Senhor todas as suas preocupações, os seus medos, suas angústias, porque Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e nesse momento você possa encontrar descanso nos braços do Senhor Jesus.
nosso Deus, mais uma vez nessa noite. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por estarmos diante da Tua santa presença, Senhor, nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui, Pai, o Senhor nos abençoaste, meu Deus. O Senhor nos deste, Senhor, saúde, vida, meu Deus. Obrigada por tudo, Senhor, que Tu fazes por nós, Senhor. Mesmo que nós não sejamos, Senhor, merecedores do Teu amor, Senhor, da Tua compaixão, Pai. Ainda assim, o Senhor cuida de nós, meu Deus. Tu és, Senhor, um Pai zeloso, Pai. Um Pai cuidadoso, meu Deus, que não perde o controle de nenhuma situação, Pai. Nós queremos assim, meu Deus. Te entregamos, meu Deus, a vida de todos aqueles, meu Pai, que estão nos acompanhando nesse momento, Deus. Que Tu possa, Senhor, ir de encontro, Pai, a cada coração, Senhor. A cada mente, meu Pai, que nesse momento, Senhor, Tu esteja, Senhor, dispensando sobre essas vidas, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que for necessário, Pai. Senhor, que Tu possa quietar, Senhor, as mentes, Senhor, os corações, Pai. Que nós possamos, dia após dia, Senhor, encontrar nosso refúgio, Senhor, nosso descanso, Senhor, na Tua presença, Pai, que é santa, meu Deus, que é poderosa, Pai. Que nós possamos, Senhor, entregar o controle de toda a situação, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Porque cremos, meu Pai, que Tu, Senhor, sabe o que é melhor para nós, meu Deus. Que o Senhor possa estar conosco, meu Deus, nos momentos de angústia, Pai. Nos momentos de medo, Senhor. Nos momentos de ansiedade. Nos momentos de tristeza, Senhor. Que em todos esses momentos, Pai, a Tua presença, meu Deus, ela se faça, Senhor, ali, Senhor, no nosso meio, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ser inundados por ela, meu Pai. E que o Senhor venha mandar embora tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Pai, nos protegendo, nos guardando, Senhor. Nos ensinando dia após dia, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continue, Senhor, conosco, Pai, nos ensinando aquilo que Tu queres, meu Pai. Que Tu possa visitar a cada um, Senhor. Que Tu possa, Senhor, ser de conta a cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, seja com aqueles que necessitam de saúde, seja com aqueles, meu Pai, que necessitam de calma, seja com aqueles, Pai, que necessitam, Senhor, de provisão financeira, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe nessa noite, meu Deus. Que as nossas vidas, Senhor, elas estejam diante do Teu altar, meu Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor.
tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estava sempre comigo. E mesmo que venham a vir de tente me trazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as minhas águas, ainda levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas águas, ainda levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas águas, ainda levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas águas, ainda levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é perigoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Me espere, porque está batida a minha
momento, esse culto de louvor e adoração a Deus. Nós estamos reunidos aqui num grupo reduzido, só a equipe de louvor e eu, fazendo essa transmissão aqui ao vivo para que os irmãos possam, em casa, estarem acompanhando um pouquinho da palavra de Deus, um momento de reflexão, um momento de exaltar e enaltecer o nome daquele que é o Criador dos céus, da terra, aquele que por amor a nós enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E meus irmãos, creio, gostariam de estarem aqui, mas fique aí, querido, nesse momento, essa nuvem que passa, ela vai rapidamente se dissolver, e logo poderemos estarmos aqui juntos, lotando esse lugar, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Agora que já louvamos ao nome do nosso Deus, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, e depois prosseguindo com a pregação da palavra do Senhor. O texto que nós escolhemos para a nossa reflexão nessa noite é o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz daquele que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe a sua palavra nesse momento. Vamos orar, vamos levantar aqui nesse momento um clamor, também de gratidão, mas principalmente em favor de tantos que estão hoje, como a maioria, em quarentena, em casa, aguardando essa tempestade passar. E nós vamos orar a Deus para que Deus mova as suas mãos. E eu creio que nesse momento também muitas pessoas em diversos lugares estão também reunidas, levantando esse clamor. E nós vamos nos juntarmos a ela agora, para que possamos estar intercedendo ao Pai. Amado, eterno Deus, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, que mesmo, Pai querido, que dessa forma reduzida, limitada, mas nós estamos aqui para pregar a Tua palavra, Pai. E nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor tem condição de fazer com que esse pequeno ajuntamento se estenda, ó Pai, para que tantos outros alcancem, ó Pai. Talvez até bem mais do que se a igreja lotada que estivesse sem essa transmissão. Que o Senhor, Pai amado, possa ter misericórdia de todo o teu povo, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, de todos os países que estão, Senhor Deus, acometidos como nós, desse vírus, ó Pai amado, que já lastrou-se em diversos lugares e que está tentando se alastrar também aqui em nosso país. Suplicamos a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, para que o Senhor, ó Pai querido, guarde-nos, ó Pai. Guarde o Teu povo brasileiro, Senhor Deus, livrando, Senhor Deus, de todo mal. E que esse vírus, ó Pai querido, seja por um medicamento que seja criado,
que seja por uma ação direta, miraculosa das tuas mãos, seja, Senhor Deus, repreendido de toda a face da terra, Pai. Nós entregamos, ó Pai, a vida de cada um dos que estão enfermos, isolados nesse momento. Poupe-nos, ó Pai, a vida, ó Pai. Entre com provisão, Pai, para que possa ser apenas um momento e que logo eles estejam bons e toda a nação, todo o mundo de volta às suas rotinas. Perdoa, Deus, os nossos pecados, guarda-nos para Ti. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Isaías, ele era um profeta de Deus. Nesse momento aqui, da chamada de Isaías, esse momento que Deus o chama para que ele pudesse entender o que Deus queria na sua vida, Isaías passava um momento conflitante na sua vida, um momento angustiante, um momento de tristeza, um momento em que a partida de alguém a quem amava, a quem queria bem, que era o rei Uzias, a quem ele convivia bem lá dentro do palácio, houvera partido, morreu. E essas coisas, essas tristezas fazem parte da nossa vida. Nós enfrentamos vários percalços ao longo da vida que passamos aqui na terra, e são inumeráveis, incontáveis, e a cada uma a gente vai vencendo, aparece outra, e nós podemos ver que o nosso Deus, ele está sempre adiante de nós, estendendo a sua mão, dando livramento, fazendo com que esses momentos façam parte de um passado que gerou para nós experiência e acréscimo de fé. E o texto diz que Isaías, ele, nesse momento conflitante de dificuldades em sua vida, ele entrou dentro do templo, dentro da casa do Senhor. A pretensão de Isaías não está descrito nesse texto, mas parece que por conta das dores, das tristezas, ele queria um lugar de refúgio, ele queria um lugar onde ele pudesse sentar e refletir, e pudesse pensar na sua vida. Talvez angustiado do coração, procurando um culpado, talvez se indagando, se questionando, onde estava Deus? Um homem tão bom que Deus permitiu que morresse. Talvez ele estivesse dizendo isso. E ali naquele lugar, Isaías, ele pôde ter a maior experiência da sua vida, que foi uma experiência com Deus. Isaías, ele teve uma visão ali naquele lugar, naquele momento. E nós hoje pretendemos aqui em nossa palavra, em 3 tópicos, descrever 3 coisas que Isaías viu ali dentro do templo, na visão que Deus ali mostrara para ele. E a primeira coisa que Isaías viu ali é a glória de Deus. A primeira coisa que Isaías viu foi a glória de Deus. E isso está descrito no primeiro versículo, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, conforme nós dissemos anteriormente, talvez ele pudesse estar questionando onde estava Deus. E nós às vezes temos nos deparado com muitas pessoas que, vendo a fome muito pesada no mundo, vendo a violência prevalecendo sobre a lei, vendo a corrupção tirando dos pobres e dando para os ricos, vendo milhares de pessoas morrerem todos os dias nos hospitais por conta de falta de medicamento, profissionais que poderiam estarem ali dando o melhor atendimento e por falta dos recursos ali não estão.
a gente analisa o sofrimento e analisa as tristezas a partir de nós e a partir de todo um contexto que está ao nosso redor. Quantas pessoas nesse momento não têm um alimento em sua casa para comer, não têm um dinheiro para uma passagem para ir trabalhar, e quantos tantos outros que nem um trabalho têm para poder estar ali e tirar o sustento para a sua vida. O sofrimento faz parte de nossa vida. E partindo desse contexto de tristeza da nossa nação, alguém até fez uma frase dizendo que o brasileiro não desiste nunca, e nós não devemos mesmo desistir. Mas quando Isaías, ele na sua visão contemplou a glória de Deus assentado em um trono, ele contemplou os serafins que estavam ali adorando ao nosso Deus, ele pôde chegar a algumas conclusões. Ele chegou à conclusão de que Deus não estava de braços cruzados, alheio ao seu sofrimento, alheio às consequências que advieram ao mal que fez a partida do rei Uzias, que durante 52 anos esteve reinando sobre Israel e fez um próspero reinado. Muitas pessoas gostaram e o destino da nação agora estava comprometido por conta de alguns desmandos de desobediência, em primeiro lugar a Deus, que estava trazendo males para aquela nação mais uma vez. Ele pôde ver que Deus, ele estava assentado no seu trono e ele não estava alheio. Ele viu também que o séquito de Deus, que a glória de Deus, que o manto de Deus, que a presença de Deus enchia todo aquele lugar onde ele estava. Amados, sabe o que isso significa? Significa que Deus, ele não tem um trono físico no céu onde ele está sentado. Nós até figuramos isso em nossa mente, mas não existe fisicamente um trono no céu. O trono é apenas para demonstrar que Deus é soberano, que Ele é rei, que Ele governa, que Ele domina, que nada que aconteça aqui no mundo foge aos olhares de Deus. Os males que se levantam, Deus sabe. O poderio do inimigo de fazer tantas desgraças no mundo estão debaixo do controle de Deus. Ele permite que isso aconteça. A primeira coisa que Isaías viu foi a glória de Deus. E nós, quando nós nos convertemos, nós passamos por uma experiência chamada experiência de conversão. E aquela alegria perene dentro do coração, é aquela satisfação quando passamos as águas batismais, é aquele primeiro amor que cresce dentro de nós pela presença do Espírito Santo, que faz com que a gente tenha desejos de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar, falar com Deus, buscar uma santificação. A experiência que Isaías passou, eu me atrevo em dizer que foi uma experiência acima dessa, uma experiência que mudou a vida dele de uma tal forma que levou a ele se posicionar diante de Deus. E aí vem a segunda coisa que Isaías pôde ver. Isaías viu o seu próprio estado. Em primeiro lugar, Isaías viu a glória de Deus. A glória de Deus tocou o coração de Isaías. A glória de Deus mudou a mente de Isaías. A glória de Deus deu uma predisposição a Isaías para que ele pudesse tomar uma atitude na sua vida. E os irmãos podem acompanhar na leitura aqui no versículo 4, versículo 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Isaías fez nessa segunda visão dele foi tomar uma atitude.
A atitude de reconhecer o seu estado de pecado, de reconhecer que ele não era nada sem Deus, de reconhecer que as suas fugas para um lugar, para o outro, a amargura de espírito que ele alimentava, indo no templo, indo na casa das pessoas, conversando sobre o assunto, só faziam mal para a sua alma e para o seu coração. Ele pôde ver ali que ele precisava mudar alguma coisa na sua vida. E ele pôde passar essa experiência de sentir o seu próprio pecado. E o pecado, ele produz um mal terrível no ser humano, capaz de aquela pessoa, ela ignorar exatamente a existência de Deus, o juízo de Deus, por conta das justificativas que a si mesmo faz. Mas nós, pela experiência da palavra de Deus, pela experiência de homens que se relacionaram com Deus, descrito na palavra de Deus, a gente já pôde ver testemunho de pessoas que, a partir do momento, independentemente de quem ele era, independentemente do que havia feito, quando reconheceu o seu estado de pecado e que pôde dar uma virada em sua vida, aquilo foi o diferencial. Muitas pessoas costumam classificar, dividir a humanidade, os homens de uma forma geral, entre aqueles que cometem os maiores pecados e aqueles que cometem os menores pecados. Mas Deus, Ele não está interessado no que nós fizemos ontem, independentemente do que quer que tenhamos feito. Deus, Ele está querendo que a gente reconheça o que a gente fez, se de mal, se de bom, se de muito grave, de pouco grave. Deus, Ele quer que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente se coloque diante dEle. E essa experiência de Isaías fez com que Deus pudesse ver algo diferente dele. Irmãos, o que muda o pensar de Deus sobre nós é quando nós sinalizamos para Deus com a possibilidade de permitir que Ele faça algo em nós. E tudo isso começa com o reconhecimento de quem nós somos. Eres pecador. O apóstolo Paulo, bem parecido com Isaías, ele dizia: miserável homem que sou, quem livrará o meu corpo da morte? E atitudes bíblicas como essa a gente vai encontrar também em Lucas capítulo 18, quando aquele filho pródigo começou a pensar e ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser mais chamado de seu filho, mas faça de mim como um dos seus jornaleiros. Nós vemos ainda em Lucas 19:8, Zaqueu dizendo assim: eis que dou aos pobres metade do que tenho, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. É esse tipo de atitude que Deus espera de nós. Eu não estou aqui para dizer que Deus cobrou depois de Zaqueu, que ele desse realmente o dobro para os outros, ou que aqueles a quem ele defraudou, ele desse 4 vezes mais. Não acredito muito nisso. O que Deus queria de fato é que a intenção do nosso coração fosse modificada. O que Deus queria, tanto naquele filho pródigo, quanto em Zaqueu, quanto em Isaías e tantos outros personagens bíblicos, é que soubesse que o início de uma caminhada com Deus, ou o retorno de uma caminhada com Deus, ou o recomeço de uma caminhada com Deus, começa com a gente reconhecendo que somos pecadores. Reconhecemos que devemos pedir perdão a Deus, reconhecendo que estamos diante de um Deus que não está distante de nós, lá no seu trono apenas, mas que o seu séquito está aqui enchendo toda a terra, enchendo a minha casa, enchendo a minha vida, enchendo o meu local de trabalho, que Deus está em todos os lugares.
E o texto diz que após esse momento de confissão, esse momento de reconhecimento de pecado, um dos serafins, como Atenais, foi lá no altar, pegou uma brasa. Olha, irmãos, isso é uma visão, isso não é um fato, é uma visão. Ele estava tendo uma visão, e naquela visão, hoje pegou uma brasa e tocou os seus lábios e disse para ele: olha, com esse toque, que essa brasa, nessa Atenais, está sendo tocado nos teus lábios, os teus lábios estão purificados, os teus pecados eles são perdoados. E depois veio a terceira coisa e última que nós vamos falar aqui, que Isaías viu. Isaías viu o chamado de Deus para a sua vida. E eu, pensando nesse texto, pensando no chamado de Isaías, na prontidão de Isaías, e no pensamento de outros tantos chamados. Tem uma música que diz que Deus chama todos os povos, todas as nações, jovens, crianças, ao arrependimento. E Deus, ele chamou muitas pessoas. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Gideão. E essas pessoas reagiram de forma diferente ao chamado de Deus uns dos outros. Enquanto que Abraão e Isaías estavam prontos para ir sem questionar Deus, foram. A gente vê que Moisés e Gideão lhe questionaram bastante, eles não queriam ir. Isso se explica porque o chamado de Deus, ele implica que alguém chamado teria que mudar muita coisa. As pessoas com quem Isaías convivia, os amigos com quem ele sentava à mesa para comer, eram exatamente para essas pessoas que ele deveria pregar. Era o pecado dessas pessoas que ele deveria condenar. Essas pessoas saíam ouvindo o que Isaías fosse pregar para elas. Então é muito difícil. Às vezes alguém tem um pouco de dificuldade de pregar o evangelho para os seus vizinhos, para as pessoas que estão próximas. Muitas até que viram crescer, viram você pequenininho, agora você está um adulto. E às vezes a pessoa tem muitas dificuldades e limitações para isso, e às vezes até recusa um chamado de Deus para uma pregação de palavra para alguém. E Deus, de uma forma também um tanto quanto diferente dos demais, que Deus chamou Abraão, Abraão, Abraão veio e foi. Deus chamou Moisés, Moisés, vai lá e tira o meu povo. E Moisés, depois de relutar, foi. Gideão também, o anjo apareceu ali, Gideão conversou com ele, falou com ele também. Mas aqui Deus, ele se utiliza de um outro meio. Deus, ele colocou no ar, ele jogou no ar. Deus, ele falou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Um chamado tanto quanto diferente. Às vezes você está reunido em um grupo grande de pessoas e você me pergunta: alguém aqui quer falar alguma coisa? Alguém aqui se voluntaria a falar? E quantas pessoas, às vezes com medo de falar em público, com medo de expor uma opinião sobre determinada coisa, acaba se fechando e ficando calado. Talvez Isaías, ele tenha olhado para um lado, olhado para o outro, para trás, para frente, e não viu ninguém. E ele pode falar para Deus assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu sinto no meu coração que essa resposta de Isaías foi uma resposta tal qual a que foi de Pedro, quando Jesus disse para ele: apacenta os meus cordeirinhos. Aquela coisa tipo assim: olha, eu não tenho condições, mas o Senhor está mandando, eu vou. E assim, irmãos, sou eu, assim é você, somos cada um de nós. Nós, sem a direção de Deus, sem a ajuda de Deus, nós não temos mesmo condições de fazermos nada. Não temos condições, as palavras que a gente for falar precisam ser debaixo da direção de Deus. O entendimento que nós vamos ter da palavra de Deus, que lermos, precisa ter ali a orientação e a iluminação do Espírito Santo de Deus.
Nós somos dependentes de Deus em tudo. Nós precisamos desse Deus. Isaías, ele pôde ver naquela visão um chamado de Deus para a sua vida. E ele pôde responder positivamente: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira coisa que Isaías viu foi a glória de Deus. A segunda coisa que Isaías viu naquele momento foi que ele era um pecador. Ele viu o seu estado. E a terceira coisa que Isaías viu foi o chamado de Deus para a sua vida. Chamado para o perdão de pecados. Chamado para uma nova vida. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Não sei como tem sido a sua vida. Mas eu tenho certeza que a dificuldade tem aparecido para ti. Eu tenho certeza que você, horas, fica parado, perplexo, procurando uma solução para resolver coisas que, sem que você queira, aparecem em sua vida. Eu queria dizer para você que você precisa mudar a direção do seu olhar, tirar o foco dos seus problemas e começar a ter uma visão diferente. Você precisa olhar que tem um Deus que está ao seu lado. Tem um Deus que não está só lá no céu, assentado em um trono. Não, Ele interage com você. Ele está do seu lado nesse momento. Ele está olhando para o seu sofrimento. Mas esse Deus também, Ele espera que você reconheça quem você é diante dEle. Que você reconheça que para que Ele possa agir de forma mais intensiva na sua vida, que Ele interaja mais diretamente contigo, você precisa também reconhecer os seus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos os seres humanos. E nós precisamos de um retorno a Deus, precisamos de perdão para os nossos pecados. E a vida de Isaías só pôde decolar, ele só pôde de fato ver Deus na sua vida a partir do momento em que ele mudou o seu pensamento, ele mudou o foco do seu olhar. Para onde você está olhando nesse momento? Olhe para Deus, Ele te ama e Ele quer mudar a realidade da sua vida. Que Ele te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus mais uma vez, vamos cantar mais um hino. Logo após vamos fazer a oração, que será dois hinos, tá? E depois estaremos fazendo a oração que dará término ao nosso culto. O próximo louvor tem como título Quão Grande é o Meu Deus. E às vezes a gente não se dá conta do quão grande o nosso Deus é. E se a gente prestar atenção, se a gente começar a tentar pelo menos compreender o quão imensurável Ele é, o quão grande e poderoso para fazer o que Ele quiser, a gente vai começar a enxergar com olhos espirituais. E nesse mundo, independente das aflições, das tristezas, das dificuldades, e até mesmo nessa pandemia que estamos vivendo, nós devemos enxergar com olhos espirituais tudo isso que está ao nosso redor. Também devemos ter consciência, né, de tudo o que está acontecendo, consciência em cumprir o que está no pedido, né, nossa higiene, cuidar para que esteja sempre usando álcool, né, cumprindo a higiene, tudo, né, distância, todo esse tipo de coisa. Mas além disso, além de tudo isso que está sendo mostrado na TV, de tudo que está sendo falado por pessoas que não conseguem enxergar o quão grande é o nosso Deus, nós devemos lembrar disso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, é imensurável, não tem nem como medir quão grande Ele é. Que nessa noite, em nossos corações, possa estar sendo confirmado, que Ele é grande, que Ele é poderoso e que nós devemos confiar nele, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Manter as nossas mentes somente para o alvo, que é o Senhor das nossas vidas, e crer que tudo Ele pode. Desde o momento que a gente pense assim, que a gente
dia, Senhor, o Senhor nos
Senhor, fazer com que nós venhamos pensar assim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Leva, Senhor, todas as aflições, Pai. Todas as tristezas, Deus. Refrigera nossa alma, Senhor. Cuida de nós, Pai. E também, Senhor, que nós possamos, Senhor, continuar te buscando, Senhor. Buscar a sua face, Deus. Nos lembrar a cada dia, Deus, que o Senhor está conosco. Que a dificuldade vai passar, Deus. E que nós vamos cantar o hino da vitória, Senhor. Em nome de Jesus, porque confiamos em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar, Senhor, cada família, Senhor. Os enfermos também, Senhor. Enfermos, Senhor, de diversas doenças, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar levando a sua cura, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar acalmando esses corações, Senhor. Assim como os nossos também, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, na sua casa de oração, Senhor, para te louvar, para te exaltar, Senhor. E para que possamos, Senhor, cada vez mais sermos encorajados pela sua palavra, Senhor. Nos encoraje, Senhor. Nos recorde, Senhor. Traga, Senhor, as nossas memórias que Tu és poderoso, Senhor. E que ainda, Senhor, que a figueira não floresça, Senhor. Que não haja, Senhor, fruto na vide, Senhor. Todavia nós vamos nos alegrar em Ti, Deus. Porque o Senhor é o nosso consolo. O Senhor é o nosso conforto, Pai. Que nós possamos, Senhor, passar por todas as dificuldades, Senhor. Na alegria que vem de Ti, Senhor. Não uma alegria momentânea, uma alegria falsa, Deus. Mas a alegria que só o Senhor dá, Pai. E nós temos essa confirmação em nosso coração, Senhor. Que a nossa alegria vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cura as nossas almas, Senhor, as nossas mentes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, recordar. O choro, ele pode durar uma noite, mas na manhã vem a alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja Teu nome. Desespero me tomar.
E espero que todos possam ter sentido a presença do Senhor, assim como nós. Vamos fazer uma oração para encerrar. Ó Senhor Deus amado, Deus bendito, Senhor, nós encerramos, Senhor, esse culto, Senhor, na certeza de que Tu estás conosco, Pai, de que Tu, Senhor, recebeu o nosso louvor, Senhor, a nossa oração, Deus, e que, Senhor, o Senhor possa, Senhor, estar conosco, Senhor, durante toda a semana, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a todos, meu Deus, a todos os lares, Pai, a todos os nossos irmãos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, ó Deus, em nome de Jesus.